Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa Plantão Médico. E esse mês de setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Uma coisa triste que acontece e a gente vê a cada instante um caso novo de suicídio. Isso não é só em Capelinha, não é em Minas só, é no Brasil inteiro e no mundo. Então é preciso a gente falar um pouco sobre suicídio, que é uma situação dramática, angustiante, né? Para a família, para os amigos, né? É terrível. Então o suicídio é aquele ato de causar a própria morte de maneira intencional. E a pessoa não quer mais viver, perdeu a esperança, né? E sem esperança, sem motivação, com depressão muitas vezes, ele então quer tirar a sua própria vida. Ele é um desfecho complexo, né? E decorrente de vários fatores. Fatores biológicos, fatores psicossociais e também fatores culturais. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 700 mil pessoas morrem por ano em todo o mundo. 700 a 800 mil pessoas. É muita gente tirando a sua própria vida. A gente custa entender isso. Uma dádiva divina, a vida, uma coisa maravilhosa, né? De repente a pessoa, 700, 800 mil pessoas morrem por ano em todo o mundo. Em países muçulmanos, cuja religião proíbe o suicídio, a taxa é próxima de zero, né? Porque lá é aquela lei de Estado, o Estado teocrático, né? Então tem que obedecer, porque se não obedecer, aquilo ocorre coisas terríveis, né? Bom, em países católicos, é de mais ou menos 11,2 por 100 mil habitantes. É a taxa mais ou menos de suicídio nos países ocidentais. 11,2 por 100 mil. Mesmo assim, é muito grande, né? Ele é mais frequente em homens do que em mulheres. Mais ou menos numa taxa de 3,5 homens para uma mulher. É assim que a gente vê os casos, que acontecem os casos, né? Os idosos continuam sendo o grupo etário que mais suicida. É interessante que a gente está vendo crescer muito, né? Nos últimos anos, principalmente os jovens, né? Mas os idosos ainda são aqueles que mais suicidam. Mas na faixa de jovens, ela é que apresentou o maior crescimento nos últimos anos, principalmente nas Américas, América do Norte, Central e do Sul. Mas ainda é o idoso, né, que predomina nesse número grande de suicídios. Existem fatores de risco que a gente sabe, por exemplo, porte de arma de fogo. Esse negócio de liberar de fogo para todo mundo, o sujeito fala, é clube de tiro. O sujeito compra aquela arma de repente já não está na mão daquele do clube de tiro, ninguém sabe onde foi essa arma. Então, porte de arma de fogo. Se a pessoa não tem arma de fogo, pelo menos dessa forma ela não pode morrer. Então, porte de arma de fogo seguramente é um fator de risco. A história familiar de suicídio. Quando a gente tem um caso na família, a gente pode preocupar, porque outros casos poderão acontecer. Então a gente tem que colher na história, né, familiar, tem que ver muito esse lado. Transtorno do humor e da personalidade. A gente sempre vê pessoas que acabam se suicidando, eles têm um transtorno de humor, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, ou uma esquizofrenia, transtorno da personalidade. E outra coisa interessante também é o uso de drogas, porque a pessoa usa droga e não se importa com nada, nem com a própria vida. Então, essas drogas ilícitas, né, são terríveis também para predispor, como predisponente ao suicídio. Existem também as dificuldades econômicas. A pessoa não vê objetivo na vida, não tem um bom salário, não tem um bom emprego, né? É outro problema. Problemas relacionados ao relacionamento. Às vezes não se dá bem na família, não se dá bem com a namorada, com a esposa, com os filhos, etc. Então as causas são inúmeras. Admite-se que 95% das pessoas que se suicidaram
tiveram um transtorno mental por ocasião do ato. Porque para suicidar é preciso que a pessoa esteja muito desequilibrada, né? Se ela tiver um mínimo de equilíbrio, ela não vai suicidar, né? Isso aí, certamente um transtorno mental aconteceu coincidindo com aquele ato de tirar a própria vida. Sabe-se que a religiosidade e o suporte social familiar são fatores de proteção contra o suicídio. Uma pessoa religiosa, ligada, por exemplo, à religião, ela acaba ficando mais próxima de Deus. Um suporte social, a pessoa tem com quem falar, ela tem um clube a frequentar, ela tem amigos, né? Aquele suporte da família, uma família que chega junto para saber os problemas que a pessoa está vivendo, certamente isso é um fator grande de proteção contra o suicídio. Nós sabemos também que os métodos mais usados são o enforcamento, o envenenamento e a arma de fogo. São os 3 métodos mais frequentes. O que a gente tem visto ultimamente é exatamente o enforcamento que tem assim sobressaído muito, mas a arma de fogo e o envenenamento também são muito frequentes. Estima-se que ocorram no mundo cerca de 15 milhões de tentativas não fatais. Quer dizer, morre 700, 800 mil, mas 15 milhões tentaram tirar a própria vida. A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alertas verbais ou comportamentais. A pessoa fala, eu vou suicidar. E a família não acredita, os amigos não acreditam. Não, isso não vai acontecer, ele está falando isso aí apenas para, como se diz, querendo levar algum apoio, alguma coisa. Não, falou nesse sentido, a gente tem que dar atenção. Porque a pessoa falou que quer suicidar, é preciso um cuidado especial. A pessoa mudou o comportamento, não se interessa nem com a própria aparência, passou a usar droga, vamos ter cuidado. O apoio emocional na hora certa pode impedir o suicídio, com certeza absoluta. Quando se percebe uma ideação suicida, é necessário acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A pessoa tem que ter um especialista da área, psicólogo, psiquiatra, porque ele pode precisar de remédio, ele pode precisar de um acompanhamento psicoterápico, frequentemente precisa. Mobilizar a rede social de apoio, aí tem os familiares, os parceiros, os amigos, todos têm que estar juntos nessa hora, para monitoramento frequente daquela pessoa. A pessoa tem sempre o melhor amigo, né? Deve-se restringir o acesso ao álcool e drogas e arma de fogo. Se a pessoa quer suicidar e ele bebe, isso dá mais coragem, né? Drogas também, e não dá um jeito dele não ter acesso à arma de fogo e nem ao veneno, o que é difícil da gente conseguir. A grande maioria das mortes por suicídio pode ser evitada, e o diálogo sobre o assunto é a melhor maneira de fazer isso. A gente tem que conversar sobre aquilo, não adianta esconder. A pessoa tem vontade, vamos fazer o possível para que ele não cometa o suicídio. Ali tem o padre, tem o médico, tem os amigos, etc. Todos os aspectos negativos da vida poderão ser analisados ao longo de um bom tratamento psicológico e psiquiátrico, para ver o que está acontecendo. Não é isso? Então, a melhor prevenção do suicídio é não dar condições para que estabeleça na pessoa o rebaixamento da autoestima e o sentimento de impotência. Nós sempre queremos elevar a autoestima. Se é uma pessoa deprimida, vai ao médico para ele dar um antidepressivo, para fazer um monitoramento daquela pessoa, para poder caminhar junto com aquele paciente, acompanhá-lo. Isso é importantíssimo. No Brasil, existe o Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente, de graça e gratuitamente todas as pessoas que quiserem e precisarem conversar sobre total sigilo. A pessoa pode se manifestar ali nesse Centro de Valorização da Vida, né? Pega o telefone, fala lá o que está acontecendo, eles vão dar assistência. Basta ligar, o telefone é 188. Então, gente, é preciso que a gente tenha cuidado. A pessoa que falou eu quero suicidar, tomar cuidado, porque ele pode acabar fazendo. A gente tem que acreditar nessa conversa e começar a dar o apoio da maneira que puder dar,
com tratamento médico, com apoio em todos os níveis, né, pela própria amizade. Então, suicídio é isso. A gente tem que ter cuidado porque acontece e o trauma é muito, muito grande para a família. Então, sobre suicídio que nós tínhamos para hoje, para esse programa. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129